A paz, meus irmãos, estamos entrando no 7º dia da nossa jornada de leitura bíblica anual. E ontem nós lemos que os que são da fé são abençoados com o crente Abraão. E eu, lembrando disso, lembrei da nossa camiseta, sou crente como o crente Abraão. Bênção de Deus. Se você desejar, coloque aí nos comentários o que te tocou nesta palavra. Eu, por exemplo, coloquei nunca esmorecer, mesmo que demore, permaneça firme nas promessas do Senhor, porque Abraão esperou e mesmo tendo a sua carne mortificada, recebeu a promessa, recebeu o filho Isaque. Amém? Vamos para a nossa leitura do dia de hoje, Gênesis capítulo 18 ao capítulo 19. Diz assim a palavra: o Senhor apareceu a Abraão, ou melhor, vamos entrar no título, Deus promete um filho a Abraão. O Senhor apareceu a Abraão nos carvalhais de Manre, quando ele estava assentado à entrada da tenda, no maior calor do dia. Abraão levantou os olhos, olhou, e eis que 3 homens estavam em pé diante dele. Ao vê-los, Abraão correu da porta da tenda ao encontro deles, prostrou-se em terra e disse: Senhor meu, se eu puder obter favor diante de seus olhos, peço que não passe adiante sem ficar um pouco com este teu servo. Vou pedir que se traga um pouco de água para que lavem os pés e descansem debaixo desta árvore. Trarei um pouco de comida para que refaçam as forças, visto que chegaram até este servo de vocês. Depois poderão seguir adiante. Responderam: faça como você disse. Abraão correu para a tenda de Sara e lhe disse: amasse depressa 3 medidas da melhor farinha e faça pão. Abraão, por sua vez, correu ao gado, pegou um novilho tenro e bom e entregou a um empregado que se apressou em prepará-lo. Pegou também coalhada e leite e o novilho que tinha mandado preparar e pôs tudo diante deles e permaneceu em pé junto a eles, debaixo da árvore, e eles comeram. Então lhe perguntaram: onde está Sara, a sua mulher? Ele respondeu: está aí na tenda. Um deles disse: certamente voltarei a você daqui a 1 ano, e Sara, a sua mulher, dará à luz um filho. Sara estava escutando à porta da tenda atrás de Abraão. Abraão e Sara já eram velhos, avançados em idade, e a Sara já lhe havia cessado o costume das mulheres. Por isso Sara riu em seu íntimo, dizendo consigo mesma: depois de velha, e velho também o meu senhor, terei ainda prazer? Então o Senhor perguntou a Abraão: por que Sara riu, dizendo: será verdade que darei ainda à luz, sendo velha? Por acaso existe algo demasiadamente difícil para o Senhor? Daqui a 1 ano, neste mesmo tempo, voltarei a você, e Sara terá um filho. Então Sara teve medo e negou, dizendo: eu não ri. Ele, porém, disse: não é verdade, é certo que você riu. Abraão intercede por Sodoma. Quando aqueles homens se levantaram dali, olharam para Sodoma, e Abraão ia com eles para os encaminhar, o Senhor disse: será que eu devo esconder de Abraão o que estou para fazer, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra? Porque eu o escolhi para que ordene aos seus filhos e à sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que lhe prometeu. Então o Senhor disse: o clamor contra Sodoma e Gomorra tem aumentado e o seu pecado é gravíssimo. Descerei e verei se de fato o que tem praticado corresponde a esse clamor que veio até mim. E se esse não for o caso, eu ficarei sabendo. Assim aqueles homens partiram dali e foram para Sodoma.
Mas Abraão ainda permaneceu na presença do Senhor. E aproximando-se, Abraão perguntou: será que vais destruir o justo com o ímpio? Se houver por acaso 50 justos na cidade, ainda assim destruirás e não pouparás o lugar por amor dos 50 justos que nela se encontram? Longe de ti fazeres tal coisa, matar o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio. Longe de ti. Será que o juiz de toda a terra não faria justiça? Se eu encontrar 50 justos dentro da cidade de Sodoma, pouparei a cidade por amor a eles, disse o Senhor. Abraão continuou: eis que me atrevi a falar ao Senhor, eu que sou pó e cinza. Caso faltarem 5 para 50 justos, destruirá por isso toda a cidade? Deus respondeu: não a destruirei se eu encontrar ali 45. Então Abraão disse: e se por acaso houver ali apenas 40? Deus respondeu: não o farei por amor aos 40. Abraão insistiu: não se ire o Senhor se eu continuar a falar. E se houver ali apenas 30? O Senhor respondeu: não o farei se eu encontrar ali 30. Abraão continuou: eis que me atrevi a falar ao Senhor, e se por acaso houver ali apenas 20? O Senhor respondeu: não a destruirei por amor aos 20. Finalmente Abraão disse: não se ire o Senhor, se lhe falo somente mais esta vez. E se por acaso houver ali apenas 10? O Senhor respondeu: não a destruirei por amor aos 10. Quando acabou de falar com Abraão, o Senhor se retirou e Abraão voltou para onde estava antes. Capítulo 19 de Gênesis. Ló recebe em sua casa os 2 anjos. Ao anoitecer, os 2 anjos chegaram a Sodoma. Ló estava sentado junto ao portão da cidade. Quando viu os anjos, levantou-se e, indo ao encontro deles, prostrou-se com o rosto em terra e lhes disse: por favor, meus senhores, venham para a casa deste servo de vocês. Poderão passar a noite, lavar os pés, levantar-se de madrugada e seguir o seu caminho. Mas eles responderam: não, passaremos a noite na praça. Ló insistiu tanto que eles foram e entraram na casa dele. Deu-lhes um banquete, fez assar uns pães sem fermento e eles comeram. Mas antes que eles deitassem, os homens daquela cidade cercaram a casa. Eram os homens de Sodoma, tanto os moços como os velhos, sim, todo o povo de todos os lados. E chamaram Ló e lhe disseram: onde estão os homens que à noitinha entraram na sua casa? Traga-os aqui fora para que abusemos deles. Então Ló foi até a porta, fechou atrás de si e lhes disse: meus irmãos, peço-lhes que não cometam essa maldade. Olhem aqui, tenho 2 filhas virgens e vou trazê-las para vocês. Façam com elas o que quiserem, porém não façam nada a este homem, porque se acham sob a proteção do meu teto. Eles, porém, disseram: saia daí. E acrescentaram: ele é estrangeiro, veio morar entre nós e pretende ser juiz em tudo? Vamos fazer com você pior do que com eles. E atiraram-se contra o homem, contra Ló, e se aproximaram para arrombar a porta. Porém os homens, estendendo a mão, puxaram Ló para dentro e fecharam a porta. E feriram de cegueira os que estavam ao lado de fora, desde o menor até o maior, de modo que se cansaram à procura da porta. Então os homens disseram a Ló: você tem aqui mais alguém dos seus, genro, filhos, filhas, todos quantos você tem na cidade? Faça-os sair daqui, pois vamos destruir este lugar, porque o seu clamor tem aumentado, chegando até a presença do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Então Ló saiu e foi falar com os seus genros, os que estavam para casar com suas filhas. Ele disse: levantem-se e saiam deste lugar, porque o Senhor vai destruir a cidade.
Mas eles pensaram que Ló estava brincando. Ao amanhecer, os anjos apressaram Ló, dizendo: levante-se, pegue a sua mulher e as suas 2 filhas, que aqui se encontram, e saiam daqui, para que você não morra quando a cidade for castigada. Como, porém, ele se demorasse, aqueles homens o pegaram pela mão, a ele, a sua mulher e as 2 filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e o tiraram e o puseram fora da cidade. Havendo-os levado para fora, um deles disse: corra para sair daqui com vida, não olhe para trás, nem pare em toda a campina, fuja para o monte, para que você não morra. Mas Ló disse a eles: assim não, meu senhor. Eis que o teu servo encontrou favor diante dos teus olhos, e engrandeceste a tua misericórdia para comigo, salvando-me a vida. Mas não posso fugir para o monte, pois receio que a destruição vá me alcançar e eu morra. Eis que aqui perto há uma cidadezinha para a qual eu posso fugir. Ela é bem pequena, permita que eu fuja para lá. Ela é bem pequena, não é verdade? E nela poderei salvar a minha vida. O anjo respondeu: quanto a isso, estou de acordo, para não destruir a cidade de que você acaba de falar. Vá depressa e refugie-se nela, pois nada posso fazer enquanto você não tiver chegado lá. Por isso a cidade recebeu o nome de Zoar. A destruição de Sodoma e Gomorra. O sol estava nascendo sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. Então o Senhor fez chover enxofre e fogo sobre Sodoma e Gomorra. Isso veio da parte do Senhor desde os céus. Ele destruiu aquelas cidades e toda a campina e todos os moradores da cidade e os que nasciam na cidade. E a mulher de Ló olhou para trás e virou uma estátua de sal. Na manhã seguinte, Abraão se levantou de madrugada e foi para o lugar onde tinha estado na presença do Senhor. Abraão olhou para Sodoma e Gomorra e para toda a terra da campina e viu que da terra subia fumaça, como se fosse a fumaça de uma fornalha. Assim, quando destruiu as cidades da campina, Deus se lembrou de Abraão e tirou Ló do meio da destruição, quando subverteu as cidades em que Ló tinha morado. A origem dos Moabitas e dos Amonitas. Ló partiu de Zoar e habitou no monte, ele e as 2 filhas, porque receavam permanecer em Zoar. Ló habitou numa caverna e com ele as 2 filhas. Então a primogênita disse à mais moça: nosso pai está velho e não há homem na terra que venha unir-se conosco, segundo o costume de toda a terra. Venha, vamos embebedá-lo com vinho, deitemo-nos com ele e conservemos a descendência de nosso pai. Naquela noite deram de beber vinho a seu pai, e entrando a primogênita, se deitou com ele, sem que ele o notasse, nem quando ela se deitou, nem quando se levantou. No dia seguinte, a primogênita disse à mais nova: ontem à noite deitei-me com meu pai, vamos embebedá-lo também esta noite? Entre e deite-se com ele, para que preservemos a descendência de nosso pai. De novo, naquela noite, deram de beber vinho a seu pai, e entrando a mais nova, se deitou com ele, sem que ele o notasse, nem quando ela se deitou, nem quando se levantou. E assim as 2 filhas de Ló ficaram grávidas do próprio pai. A primogênita deu à luz um filho, e lhe deu o nome de Moabe. Este é o pai dos Moabitas até o dia de hoje. A mais nova também deu à luz um filho, e lhe deu o nome de Ben-Amim. Este é o pai dos Amonitas até o dia de hoje. Esse texto, desde o começo, ele é interessante, capítulo 19, capítulo 20. Nós vemos a promessa de Deus para Abraão, que ele daria um filho a Abraão. Primeiramente, Abraão riu, depois agora Sara também riu, duvidando da promessa de Deus. E quando Deus diz: por que você está rindo? Ela ainda quis negar. Mas Deus é tão maravilhoso que compreende as nossas limitações. Teve misericórdia de Sara, teve misericórdia de Abraão e os abençoou com o filho Isaque. Louvado seja o nome do Senhor. Agora, é interessante que quando o Senhor vai destruir Sodoma, vai destruir Gomorra,
ele primeiro comunica a Abraão, visto que tem aliança com o seu servo. Isso é muito importante. Quando você começa num relacionamento íntimo, profundo com teu Deus, Deus te comunica o que vai suceder ao teu redor, no teu país, nos teus negócios. Então, meu irmão, que nós possamos ser como Abraão, ter um relacionamento com o Senhor a ponto de que Ele nos comunique o que vai fazer. E também nós vemos Abraão intercedendo pela cidade. Na verdade, ele estava preocupado com seu sobrinho. E Deus é tão maravilhoso que diz que não destruiria a cidade se ali houvesse apenas 10 justos. Deus, ele é o justo juiz de toda a terra. E se há alguma desgraça, alguma calamidade que vem sobre algum lugar, é porque aquele lugar está afastado de Deus e Deus está chamando a atenção. É comum nós vermos em enchentes, em lugares onde há queimadas, onde o fogo se alastra, a casa do crente, a casa daquela pessoa que serve ao Senhor Jesus é poupada. Isso é muito comum em grandes calamidades, nós vermos o Senhor guardando e protegendo o seu povo. Meu amado irmão, que você possa realmente ter essa intimidade com Deus. E depois nós vemos Ló se demorando, mesmo Deus querendo salvá-lo, salvar a sua família, ele retarda. Então, Ló, ele não dá um bom exemplo para nós. E o que acontece? As suas filhas também não dão um bom exemplo e aí termina em grandes desgraças no desenrolar, no desdobramento dessa atitude delas. Esses povos se tornam inimigos do povo de Deus. E quando alguém lê, alguém pode imaginar que isso daqui Deus aceita. Não, está aqui na Bíblia para mostrar que Deus não aceita o incesto, que Deus não aceita o pecado de sodomia que acontecia neste lugar. Amém? Vamos às leituras complementares. Nós vamos ler agora o livro de Ezequiel, capítulo 16, do 49 e 50. Diz assim a palavra do Senhor: Eis que esta foi a iniquidade de sua irmã Sodoma. Ela e as suas filhas foram orgulhosas, tiveram fartura de pão e próspera tranquilidade, mas nunca ampararam os pobres e os necessitados. Foram arrogantes e fizeram abominações diante de mim. Ao ver isso, eu as removi daquele lugar. Deus está falando das cidades de Sodoma e Gomorra. Vamos também agora para Lucas capítulo 17, versículo 28 ao 30. Diz assim: O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. É interessante que quando o Senhor Jesus fala do arrebatamento da igreja, ele não fala de pecados. Veja que no dia de Ló havia muito pecado em Sodoma, mas ele fala: comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Ele não fala de pecados, ele fala das coisas comuns. Mas fala exatamente do quê? Da pessoa não estar apercebida do que está acontecendo no mundo espiritual, de não ter o reino de Jesus, o reino de Deus em primeiro lugar na sua vida. A pessoa sai correndo para trabalhar, não lê a Bíblia, não ora, não busca a presença do Senhor, não tem os cultos como sagrado, falta a igreja, não é ofertante, não é temente ao Senhor, não dá ouvido à voz do seu pastor. E quando chegar o dia do arrebatamento, vai acontecer como no dilúvio, vai acontecer como no dia de Ló. Essa gente, infelizmente, não subirá. Que você possa construir uma arca na sua casa, para a sua família, que você possa estar preparado para o arrebatamento da igreja. Vamos ler também, para encerrar, Judas, capítulo 1 e o versículo 7. Se você às vezes demora um pouquinho para encontrar, se você ainda não preparou, não sinalizou a leitura, você pode dar um pause no seu vídeo e encontrar o livro.
Judas, o último livro antes de Apocalipse. Judas capítulo 1, versículo 7 diz assim: igualmente Sodoma, Gomorra e as cidades vizinhas que também se entregaram à imoralidade e adotaram práticas contrárias à natureza, foram postas como exemplo do castigo de um fogo eterno. Quando aqui fala de contrárias à natureza, está falando da sodomia, está falando do homem que se deita com homem, da mulher que se deita com mulher. Isso não é aceito de jeito nenhum por Deus. Então, vamos estar orando para que Deus nos livre, porque nesta época nós víamos esse pecado acontecendo em Sodoma, em Gomorra e nas cidades vizinhas. Mas hoje isso tem se alastrado por todas as partes do mundo. Que Deus tenha misericórdia de nós e que nós possa permanecer fiel juntamente com os nossos filhos até a volta do Senhor Jesus. Vamos estar orando nesse dia. Meu filho Nick está conosco e nós vamos estar pedindo a bênção de Deus. Pai maravilhoso, nós entramos na Tua presença, Senhor. Te agradecemos por esse dia que o Senhor nos dá. Pedimos que continue conosco nesta nossa jornada de leitura da palavra, de aprendizado, e que a palavra, Senhor, possa cair como uma semente no nosso coração, frutificando, Senhor, e que nós possa estar escondido debaixo das Tuas asas, guardados pelo Teu sangue precioso, protegidos pelo Teu Espírito Santo, até o dia da Tua vinda. Que em nós, Senhor, haja o azeite do Teu Espírito. Eu peço, Senhor, a bênção sobre cada irmão que está conosco, Senhor, lendo a palavra, estudando, se preparando, Senhor, como a noiva se prepara para o dia do casamento. Pai maravilhoso, nós abençoamos os Teus filhos, em o nome de Jesus. Amém e amém. Amém, Nick? Deus abençoe você, meu querido irmão. Fica na paz do Senhor Jesus.